Fala sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo a gente vai falar do BCFF, um fundo de fundos aí do BTG. Independente do meu viés, eu acho que vai ficar muito claro o meu viés. Não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, né? Eu tenho a minha estratégia, eu tenho o meu modo de leitura, eu tenho a minha carteira, que eu sei o que cabe e o que não cabe nela. Vocês têm que serem responsáveis aí pelas escolhas de vocês. Então não é nenhuma recomendação, tá? O objetivo do vídeo é educacional, onde eu pego dados públicos, que é o relatório gerencial, eu apresento aqui, seja por dados planilhados ou o próprio relatório, e eu, como um consumidor do produto, eu comento a visão sobre esse produto que eu tenho. Mas não recomendo nada, né? Eu sei o que é bom ou ruim para mim. Ajuda o canal, se inscreve aí, compartilha, deixa o like, manda pro amigo. Se for um fundo que você não gosta, manda pro seu inimigo o vídeo. E deixa um comentário aí também que eu tento responder na medida do possível a todo mundo. Ok? Vamos pro vídeo. Falando então do BCFF na minha carteira, é uma parcela bem pequenininha, ela está meio que esquecida aí na carteira, 1,31%. Quando eu digo que ela está esquecida, né? Eu comprei esse fundo lá atrás, foi um dos primeiros fundos que eu comprei. Quem acompanha meus vídeos, eu já falei essa história, né? E aí, por um longo tempo eu não queria realizar prejuízo nele, não tinha nem motivo para isso, então eu deixei e fui carregando esse fundo, né? Ele ainda está com prejuízo dentro da carteira, então se eu for me desfazer dele, eu tenho que realizar esse prejuízo. Então, devido a isso, o que eu faço? Eu deixo ali para quando eu for realizar lucro, ganho de capital em algum outro fundo, eu vou me desfazendo aí das cotas dele na mesma proporção para não ter que pagar imposto, tá? Então, basicamente, ele está aí. Se ele se valorizar a ponto de positivar, o que eu acho pelo menos um achômetro meu, né? Bem difícil. Eu venderia ele ali no 0 a 0, né? Próximo do 0 a 0, qualquer coisa assim. Se ele continuar no negativo, que eu acho que é o mais provável, né, pro meu preço médio, eu acho que eu não chego próximo do 0 a 0, né? Quando eu precisar fazer um movimento ali para não pagar imposto, eu realizo o prejuízo dele e lucro com ganho de capital em alguma outra posição. Então deixa ele aí. Ele ainda tem uma finalidade aí de equilibrar a carteira e talvez me ajudar a não pagar imposto em algum momento, beleza? Aqui destaquei também a parcela dele, é o único FOF que eu tenho, né? E ele está nessa parcela vermelhinha aqui da carteira por segmento. E aí a gente vai ver um comparativo agora dos dados de novembro e dezembro desse fundo. Primeiro ponto que já chama atenção, coloquei vários atenção aí em vermelho, né? Tem muita coisa que eu estou de olho, que eu, assim, sendo bem sincero, um fundo que eu olho o relatório gerencial, planilho as coisas ainda porque está na carteira, mas nem vejo muito, nem tenho muito ânimo, né, na verdade, para fazer isso. Então, falando no mês 11 e mês 12, VP por cota de 75 caiu para 73, né? Aqui o atenção é vermelho porque se eu puxo o histórico da minha planilha ali, ele só vem caindo, né? Caindo, 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 caindo. Então um ponto de atenção aqui, porque não tem nem muito o que fazer, né? É acompanhar aqui e ver a hora que começa uma retomada nesse VP por cota. Mas por hora só quedas, tá? O P sobre VP 0,86 foi para 0,87, subiu um pouquinho no período. Então, é até aquilo que eu comentei. Ele está ali na carteira, mas volta e meia sobe um pouquinho, volta e meia cai, volta e meia sobe. Para quem de repente vê, né, que esse fundo se enquadra na carteira e está entrando agora, né, talvez faça sentido. Para mim, no meu caso, no preço que eu comprei na época, que foi um erro completo, né, não faz muito sentido. Dividend yield mensal 0,8140, 0,8485 foi o de dezembro, né? Aqui ele aumenta porque ele usa ali a cota como base, né? A cota do fechamento do período como base. Não sei quanto que estava, não vi quanto que estava a cota, mas é por isso que provavelmente aumentou de um mês para o outro, porque o resultado do fundo aqui, para baixo a gente vai ver, ele caiu,
né? A distribuição continua a mesma, 56 centavos. Então, assim, esse aumento se dá pelo cálculo que é feito no valor da cota do fechamento do mês. O caixa do fundo, um outro ponto que eu olho que eu não entendo, não vejo o menor sentido, coloquei uma atenção ali. A gente tá, quem acompanha realmente o mercado, a gente vê que tem muito fundo descontado. Quem olha minha carteira aqui, eu vou até voltar. Ó. Eu tenho uma posição de 10% aqui num fundo que eu aloquei agora. Eu peguei esse fundo extremamente descontado. É um fundo de recebíveis. Quando chegar no momento dele, no relatório dele, eu vou comentar. Mas assim, não é para mim ter 10% dele. Agora eu coloquei 10% nele justamente porque estava muito, mas muito descontado. Tanto que eu tô com um lucro já bem alto nele. Né? Eu tô com um lucro bem alto, mas eu vou esperar ele voltar pro valor patrimonial. Né? Então ainda tem mais lucro para acontecer nesse fundo aqui. Aí você vai e vê um fundo de fundo, né, com caixa de 6%. Né? Fundos de recebível já estão voltando a subir, igual eu comentei desse fundo aqui de 10%. Ele já está me dando um lucro alto. Por quê? Porque ele voltou a subir. Né? E aí você vê esse cara aqui com 6% de caixa. Né? Não faz. Opa, passei errado. Não faz o menor sentido para mim. Tá? Cotistas, 309.222 foi para 309.704. Aumentou 500 cotistas aí, bem tímido no período do aumento. Resultado mensal do fundo caiu de 13.600 para 13.500. Pouquinho, mais caiu. Né? Então a gente tem que ficar de olho que é um resultado baixo aqui, pelo que deveria estar entregando. Tá? Despesas totais, 13,95, 13,71. Outro item que não faz o menor sentido para mim. Uma despesa extremamente alta desse fundo. A gente vai ver no relatório que a taxa é extremamente alta. É um tipo de fundo que, assim, sendo bem sincero, na minha visão de consumidor, tendo esse produto, eu fico até um pouco chateado, porque se a gestão tivesse realmente uma visão e um bom senso, né, o mínimo que eles fariam era quebrar a taxa deles por 2, para melhorar um pouquinho as coisas pra gente, porque assim, eu tenho faz tempo esse fundo, eu não vi nada demais nele, nada que falasse assim, pô, estão fazendo ali algo bacana agora, não vi. Né? E uma despesa nessa proporção, 14%, foi, continua basicamente em 14%, reduziu um pouquinho, num fundo que não fede nem cheira, né, falando no popular, não faz o menor sentido. Não tem alavancagem, fundo de fundos, então normalmente não trabalha com isso. É ótimo, porque se ainda tivesse alavancagem, meu Deus. Concentração não é concentrado, é até um pouco diversificado ali, mas uma diversificação sem que eu não vejo qualquer sentido. E FIIs com ele no portfólio, né, 4. São pouquíssimos aqui que tem ele no portfólio, já mostra que não faz muito sentido. Até para ganho de capital, outros fundos não querem comprar. Né? Então, basicamente é isso, de dados aqui consolidados. Bastante coisa que não me agrada, que eu não vejo muito sentido. Eu, como cotista do fundo. Tá? E aí a gente vai falar do relatório gerencial, não tem nem muito o que falar do relatório gerencial dele. É um relatório que, assim, 11 páginas de relatório que quase não muda, não tem alteração de um período para o outro. Parece que, assim, a sensação que dá é uma certa preguiça com esse fundo aqui. O pessoal larga lá e deixa cozinhando. Né? Um fundo de janeiro de 2010, um fundo antigo, né, bem antigo inclusive, gestão do BTG Pactual, taxa aqui uma vergonha, 1,10 sobre o PL do fundo. Né? O fundo está ali com uma cotação desvalorizada. Ah tá, aqui eu vou fazer a ressalva, né, que eu já ia comentar que é sobre o PL, mas é sobre o valor de mercado caso o fundo integre o IFIX. Né? Taxa de ADM 0,15. Né? Eu não sei se deu para notar, pessoal, mas até para gravar o vídeo é um fundo que não me dá ânimo para gravar. Tá? Taxa de administração 0,15. Então, assim, 1,10, 0,15, 1,25 de taxa.
não faz o menor sentido, taxa. Não tem performance, graças a Deus, né? Falando um pouquinho dele, 1,8 bi de patrimônio, um patrimônio grande, dava para ser bem trabalhado esse patrimônio aqui, gerar um resultado melhor, né? A cota é 73,92, valor patrimonial. Rendimento mensal de 0,56. Estacionou nisso aqui que não muda nem com reza brava, esse 56 centavos aqui. Dá um dividend yield aqui de 10,1. Mas assim, aí quem olha fala, pô, 10,1 de retorno ao ano, dos 12 meses, não é ruim, né? Pô, um fundo que está com uma cota depreciada, um fundo que está com o valor patrimonial depreciado, pô, 10,1, né? É complicado, complicado. Investidores, 309 mil investidores, uma base bem grande de investidores nesse fundo. Ele tem na carteira 55 FIIs, 16 CRIs. Né? Então, é um fundo de fundos, mas que no meio do caminho foi vendo oportunidades ali e alocando em CRIs. Né? Se tornou um pouco mesclado aí, híbrido, talvez seria o nome específico. Eita, fiz uma arte aqui. Aí apagou. Portfólio alocado 94, então 6% em caixa. Né? Retorno de 12 meses 3,8%. Aqui certamente eles olham cotação e retorno em rendimento. Mensagem aos investidores. Eles falam aqui que o fundo entregou 0,56 em linha com o mês anterior. Este valor representa o dividend yield de 10,1 com base na cota de fechamento do mês. Então eles usam isso aqui para determinar o dividend yield anual. Não faz sentido. Aí o percentual fica bom, né? Tá totalmente depreciada a cota e quem comprou lá em cima e quem tá amargurando aí prejuízo, o que está sendo feito de bom trabalho para o fundo ganhar prestígio no mercado e essa cota valorizar, né? É complicado. Não vou passar por parte macro aqui, ele fala muito do macro. Atualmente o BCFF negocia com 10% de desconto patrimonial. Se desconsiderar o duplo desconto, o valor chega a 26,7% de desconto. Né? Se considerar o duplo desconto. Mas assim, eles falam 10% de desconto. Né? Levando em conta que o valor patrimonial também caiu bastante, né? Esse desconto é até maior. Né? Esse desconto aqui é até maior. Marcação da cota do BCFF. É que eles mostram o gráfico tentando impressionar, né? Quem olha aqui fala, nossa, tem uma chance de subir aqui 32%, né? E o cara fica meio que impressionado aqui e tal, né? É a parte de tijolo aqui. E aqui 26% de possível upside aqui no geral, né? Temos apresentado nos relatórios como FFO, seu resultado recorrente, aumentou a representatividade, a injeção de linguiça aqui nos últimos meses, tal, superior ao patamar. Aqui um ponto que dá para ver que é interessante, pessoal. Ó, desde o segundo semestre de 2021, o fundo não tem essa parte aqui, ó, de ganho de capital, né? Não teve aqui, não teve aqui, e aqui teve um pouquinho de ganho de capital, voltou a fazer um ganho de capital, né? O que me leva a talvez entender isso aqui? E aí a gente já vai descer para a carteira do fundo. Né? Eu vou comentar quando chegar lá. Aqui ele fala um pouquinho das alocações, ó, destaque para o VTLT11, reforçou posição em FII de logística, investimento em CRIs, os FIIs de CRI tiveram um semestre difícil. Tá, teve um semestre difícil, caiu a cotação porque você não usou esse caixa e investiu mais neles, né? Fala em Bromation, 23% em laje corporativa, 53% em feed CRI. Enfim, né? Vamos na carteira do fundo, que é o que mais tenho que falar. Bom, ali em cima a gente viu que o fundo não vem realizando ganho de capital, né? E por que isso daí provavelmente acontece? Ele tem umas posições aqui na carteira, ó,
Tem fundo aqui que eu não faço a menor ideia do que seja, eu nunca nem corri atrás para pesquisar, para tentar entender as teses aqui, ver o que se faz sentido ou não. Mas assim, na minha visão, na minha humilde visão, é uma carteira que quando você olha ela como um todo, aqui olhando ela inteira, cara, é uma carteira completamente sem sentido na minha visão. Eu não vejo equilíbrio aqui de coisas, eu não vejo. Cara, não tem muito. Apesar que eu posso estar falando com uma visão de quem, ó, eu não conheço isso aqui, não conheço esse aqui, não conheço esse aqui. Alguns eu não conheço a fundo, eu já vi relatórios, mas não conheço a fundo. Ó, o FXC eu não conheço a fundo. BPML eu não conheço a fundo. CCRF não conheço. Não conheço a fundo. Conheço, conheço e não conheço a fundo, tá? Conheço pouco. Então às vezes não faz sentido para mim por eu vários fundos ali ou eu não conhecer ou eu não conhecer a fundo, né? Eu ter visto por cima algum relatório. Mas assim, aparentemente eu não vejo sentido nessa carteira dele. E o que me dá a entender também? O carrego de posições, né? Possivelmente está bem negativo em algumas posições e aí fica carregando ad eternum as posições ao invés de girar, né, um pouquinho da carteira. É a impressão que passa, né? E aí talvez pode estar até linkado ao fato, ao mesmo fato de eu também ter esse fundo. Por que eu não girei ele na minha carteira? Ah, eu estou esperando para realizar um ganho de capital e não pagar imposto. Pode ser a mesma coisa, né? Então, de repente, se em algum momento futuro o fundo começar, né, as coisas começarem a melhorar, o fundo começar a ter posições ali para realizar lucro, talvez eu acho que ele comece a girar um pouco essa carteira e sair da mesmice, né? Mas enquanto isso não ocorre, o fundo para mim ele é uma mesmice. Todo mês eu olho aqui, não vejo quase nada de diferente e não vejo evolução, tá? E é isso, aqui é a DRE do fundo, é um relatório bem curtinho, 11 páginas, sem muita novidade para falar. Já falei em vídeos anteriores sobre ele também. 13 milhões aqui de resultado, caiu um pouquinho. Ó, já foi 17, ó, em julho. Teve ganho de capital? Vamos ver. Não, o principal estava aqui mesmo, em rendimento dos FIIs. Ó. Então vamos torcer aí com o fim de deflação e tudo, que esse fundo volte a aumentar um pouquinho o rendimento, volte a valorizar a cota, consiga de repente começar a realizar ganho de capital, que com a realização de ganho de capital, ó, ele está realizando bem pouco de ganho, ó, aqui realizou prejuízo, ó, então está muito em cima do que eu falei. Talvez na medida que ele for realizando ganho de capital, ele consiga ciclar essa carteira aí e começar a mudar um pouquinho as coisas, porque realmente está muito parado, está muito estranho. Tá? E é isso. Sou cotista do fundo, segue na minha carteira até uma oportunidade boa para desovar. Né? Não quero enviesar ninguém, estudem o fundo. Tem gente que de repente gosta dessa tese um pouco mais tranquila, né? Com poucas movimentações ali. Então cada um aí toma sua decisão, beleza? É isso, pessoal. Forte abraço. Até mais.